Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. No episódio anterior, a gente encerrou o capítulo 4, falando bastante sobre justificação pela fé, e é joia demais. Hoje a gente vai continuar no capítulo 5, parte 1, episódio de número 954, 12ª temporada. Hoje vamos continuar se aprofundando nessa questão da justificação, que é um assunto bastante interessante. O Abraão sempre foi um exemplo de alguém justificado pela fé e é o pai daqueles que creem. Leia o capítulo 5, depois vem para cá. A gente vai falar bastante sobre as consequências dessa justificação. O que vai acontecer com esta justificação da nossa fé, tá bom? Muito aprendizado teológico e bíblico você encontra aqui a um toque do seu celular. Essa distância ao custo zero, porque acreditamos que a palavra de Deus não se vende e algumas pessoas, por não compreender que existem coisas que não têm valor, não têm preço, mas têm valor, elas não conseguem compreender a preciosidade que é isso. Elas só atribuem valor a algo que tem preço. Mas existem coisas valiosas, como refletir na palavra de Deus aqui de forma gratuita, e isso não tira o valor precioso que tem. A salvação de graça, né? Algumas pessoas não conseguem aceitar como algo tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso. Pode ser de graça, sem mérito, sem custo, apenas pela fé. Veja, aqui lado a lado estão as certezas mais solenes. Leia o capítulo 5 e vem para cá, que nós vamos ficar aqui em 4 episódios, refletindo muito sobre a palavra de Deus. As certezas mais gloriosas da nossa fé. Uma delas é que existe um Deus, e com esse Deus não temos paz por natureza. Pois inimizade para com Deus significa pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, como fazer as pazes com Ele? Bendito seja o seu nome. Cristo morreu para que pudéssemos viver. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. A inimizade e morte, elas estão unidas nesse contexto. As consequências do pecado ao qual todos são condenados, pois todos pecaram. E a reconciliação está unida com a vida. As consequências da obediência, da morte de Cristo. Esses versículos aqui do capítulo 5 e 2 nos mostram como essa transformação maravilhosa pode ser efetuada. Como estando mortos, podemos ser vivificados. Como sendo inimigos de Deus, podemos ser reconciliados e ter paz com Ele. Veja a natureza dessa justificação. As palavras no original trazem esse forte sentido de ser considerado justo. Veja, nós não nos tornamos justos por nós mesmos. Nem por este ato somos tornados justos, aperfeiçoados em santidade. Esse é o objetivo da santificação. E ela não se completa até que nos despojemos dessa vida mortal. Se disséssemos que quando somos justificados nos tornamos perfeitamente justos, isso seria o mesmo que dizer que nenhum cristão comete pecado. E essa seria uma doutrina contrária à palavra de Deus e à experiência individual. Paulo se queixou de que o mal que ele não queria, ele o fazia. Não, a justificação ela não implica que nos tornemos justos por nós mesmos, nem por outro lado que sejamos tornados justos
implica que somos considerados justos aos olhos de Deus no que diz respeito à pena da lei. Ele declara que a lei está satisfeita em relação a nós. Manifestamente, esta é a graça de Deus. Como poderíamos satisfazer a lei? Por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aos teus olhos, exclama Davi, nenhum vivente será justificado. É somente pela graça. Agora nós podemos apontar para a cruz e dizer, ele morreu por mim. As próprias palavras de Cristo são, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o paralelo exato da justificação pela fé. Assim como o simples ato de voltar os olhos cansados e fracos para aquela serpente de bronze restaurou os hebreus moribundos no deserto, também é possível para todos nós, mesmo para aqueles que estão mais mortos em transgressões e pecados, olhar com os olhos da fé para o Calvário e dizer, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E por essa morte ele pagou a nossa dívida. Ele foi entregue por nossos pecados. Esta é a justificação. Em vez de sermos devedores de cumprir toda a lei, nós invocamos o seu cumprimento por meio do nosso substituto, aceito por Deus, enquanto nos tornamos ao mesmo tempo servos da justiça. A lei foi cumprida por uma justiça perfeita e a penalidade de uma lei quebrada não pode mais ser infligida àqueles que se apropriam dessa justiça como sua. E assim a justificação é a graça gratuita de Deus, demonstrada em um perdão completo de todos os nossos pecados. Somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, recebemos o Espírito de adoção e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Tudo isso, a justificação nos assegura em sua própria natureza. Existe um meio ou instrumento da justificação. Em uma linguagem clara e inequívoca, somos informados aqui de que pela fé nós devemos ser justificados para termos paz com Deus. Essa é a grande verdade central do Novo Testamento. Se ela for removida, que mensagem o Evangelho traz? Se a justiça vem pela lei, diz Paulo, então Cristo morreu em vão, Gálatas 2:21. Toda a vida de Cristo, repleta de ações e sofrimentos, e sua morte terrível seria uma cruel redundância. Ainda mais cruel por ser redundante, se por qualquer outro meio o homem caído pudesse obter aceitação aos olhos de Deus. Paulo vai advertir os romanos contra qualquer outra forma de justificação. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Romanos 3:28. E quando os Gálatas mostraram uma tendência a se afastarem dessa doutrina, sob a influência de mestres judaizantes, o apóstolo censura nos termos mais fortes. Admiro-me de que tão depressa vos tenhais desviado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Ele os chama de insensatos, os acusa de retornarem aos elementos da miséria e diz temer que tenha lhes concedido trabalho em vão. A teoria da justificação pelas obras, portanto, não é uma teoria sobre a qual nada tenha sido dito ou que tenha sido deixado em dúvida. O apóstolo ele condenou veementemente essa prática como inconsistente, prejudicial ao espírito do cristianismo. Quando Nicodemos, um líder dos judeus, um fariseu hipócrita, foi ter com Jesus à noite, como o grande mestre alimentou essa alma faminta. Meus queridos, disse-lhe para ir fazer alguma obra meritória? Não. O caminho, e o único caminho para a vida eterna que Jesus lhe indicou foi a fé.
Se as boas obras tivessem algum valor, ali estava um homem cuja formação o havia preparado abundantemente para praticá-las. Mas do próprio Salvador ele deveria aprender. Um mestre em Israel não conhecia o caminho para o reino de Deus. Contudo, não há muitos que se dizem cristãos e que depositam sua esperança de entrar nesse reino em sua própria justiça. Não há muitos cujo coração diz: tenho guardado todos os mandamentos desde a minha juventude. Tenho vivido uma vida pura, tenho sido fiel aos preceitos de Deus, não tenho medo. Essa era a linguagem do jovem rico. Jesus lhe disse: uma coisa te falta. Devemos também nos precaver contra a noção de que, se cremos, nossa fé é o fundamento sobre o qual somos justificados. É difícil, de fato, entender como tal noção poderia surgir diante de tudo que as Escrituras ensinam sobre a justificação pelas obras. Pois fazer da fé o fundamento de nossa justificação, ou o próprio interquod, motivo pelo qual, para usar uma expressão jurídica, é depositar fé na posição de uma obra meritória. E que tal fé não tem eficácia para a justificação já foi amplamente demonstrado. A fé ela é meramente o meio ou instrumento pelo qual nos apropriamos da justiça justificadora de Cristo. Entenda. Suponha que um homem lhe deva uma quantia em dinheiro e que nos dias em que a prisão por dívida era legal, ele tenha sido preso até que a dívida fosse paga. Então outro homem vem e paga a dívida. Você lhe dá um recibo, ele o leva ao prisioneiro que é libertado por meio dele. Quão absurdo seria alguém dizer que foi o ato do devedor de receber o recibo que cancelou sua obrigação. Exatamente semelhante a dizer que o ato pelo qual nos apropriamos da grande expiação é o que nos dá aceitação diante de Deus. Somos justificados por meio da nossa fé e não por causa da nossa fé. Mas sem esse ato de crer, a expiação não é nossa, a paz com Deus não é nossa. Pela fé, nos apropriamos da justificação. Pela fé, nos apropriamos das promessas para a vida presente e a promessa de uma vida melhor e eterna nas muitas moradas da casa do Pai. Temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, versículo 2. E aí ocorre o efeito da justificação, que é: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz com Deus, ela vai ter um duplo aspecto. Ela vai dizer respeito à relação de Deus conosco e à nossa relação com Deus. A paz com Deus e como ela afeta o relacionamento de Deus conosco. No princípio, Deus estava em paz com o homem, até que o homem pecou e assim tornou-se inimigo de Deus. E embora Deus odeie o pecado e deva puni-lo, ele não deseja a morte do pecador, mas sim que ele se arrependa de seu mau caminho e viva. Ao longo dos séculos, Deus, como um pai amoroso, tem buscado trazer de volta os desgarrados, reconciliar seus filhos errantes consigo mesmo. Finalmente, ele enviou seu próprio Filho, e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se essa propiciação tem algum significado, é que a atitude de Deus para com aqueles que o aceitam é de paz. Porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu vim de Deus. João 16, 27. Assim, a fé é o meio pelo qual nos apropriamos de Cristo, nosso substituto, nossa reconciliação. E, portanto, revestidos de sua justiça, somos recebidos como filhos adotivos. Justificados, somos restaurados àquele estado de bem-aventurança de filiação para com Deus.
que fez do Éden um jardim tranquilo, onde o Pai vinha e caminhava ao entardecer. Mais uma vez, Deus caminha conosco. Ele será para nós um pai, e nós seremos para ele como seus filhos. Que dádiva é essa? Que, embora fracos e pecadores, possamos pensar em Deus com serena certeza, reconciliados com ele pela morte de seu filho. Paz com Deus, no que diz respeito à nossa relação com ele. A paz com Deus, ela significa paz em nossa própria consciência. A escuridão não ofusca sua luz, nem sua voz é silenciada pelo ruído dos negócios ou pelo clamor da dor. Mas aquele que é justificado pela fé tem paz de consciência interior. O grande oceano não lavará a culpa do pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A paz com Deus significa paz em meio à preocupação e à tristeza. Muitas provações do corpo e da mente podem nos afligir, mas se somos justificados pela fé, então temos paz com Deus e sabemos que, embora nenhum castigo pareça ser motivo de alegria, essas nossas leves aflições, que duram apenas um momento, produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente. Partindo do pressuposto de que a justificação pela fé já está estabelecida, a atitude consequente do cristão para com Deus e a esperança nele são apresentadas a seguir. O apóstolo, na primeira metade desse capítulo, ele expõe os fundamentos da segurança cristã, ele exorta a paz e a esperança alegre. Paz. Mesmo cristão justificado pode ser tímido e às vezes temer. Muitas causas podem contribuir para isso, uma timidez inata, problemas de saúde, visões parciais e imperfeitas da verdade, intensa autoconsciência, incapacidade de alcançar o ideal. Paulo sabia disso. Ele permitia isso e prescrevia para isso. Tenhamos paz. Essa paz para com Deus, ela produz uma mente tranquila, tendo em vista a nossa nova relação com Deus, com Cristo. Há uma certeza serena da ajuda de Deus em todo o nosso crescimento e luta pelo pecado. Há uma confiança de que todas as nossas relações com o mundo serão corretamente ordenadas por Ele. E sobre os fundamentos dessa paz, que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos graça por meio dele, versículo 2. Nós vivemos por meio dele. Nós e os nossos interesses somos controlados e governados por ele. Portanto, paz em todas as coisas para com Deus, por causa da grande mediação entre Deus e os homens. Glória é muito ter paz, um coração tranquilo, ausência de todo temor do mal. Mas é melhor ter alegria, um coração ansioso, a exultante expectativa de todo bem. Essa alegria é nossa, a esperança da glória de Deus. Ela é chamada glória de Deus porque Ele, o perfeito, é perfeitamente abençoado. E à medida que nos aproximamos de sua santidade, nos aproximamos de sua felicidade. Ele está envolto em luz, Ele nos conduz à luz. E a glória de Deus é mais do que a imaginação pode conceber ou o coração imaginar. Ele está preparando para aqueles que o amam. E existe uma alegria que vem da esperança. O brilho já nos irradia, a nova vida pulsa em nossas veias. Que vigor e esperança isso nos dá para cumprir nossos deveres agora. Somos herdeiros de um futuro ilimitado. Que poder ignorar a imperfeição e o desespero da vida. Desespero
Com tal esperança, alegremo-nos. Estamos justificados. Então é nosso privilégio ter paz e alegria. O que Deus fez e está fazendo por nós. É também nosso dever, pois então, o que poderemos fazer por Deus? A justificação pela fé não é apenas uma doutrina para ser compreendida, mas uma realidade para ser vivida. Em Cristo, o pecador encontra perdão, paz com Deus, descanso para a consciência, esperança para o futuro, aquilo que jamais poderíamos conquistar por nossos méritos. Deus nos oferece gratuitamente por meio da obra perfeita de Jesus. Meus queridos, se Cristo já pagou completamente a nossa dívida, por que continuar carregando peso da culpa? Se fomos reconciliados com Deus, como essa verdade tem transformado nossa maneira de viver. Aleluia. Vamos orar. Agradecer a Deus por este episódio poderoso, transformador, renovador, que está agora transformando tantas vidas. Aleluia. Mudando perspectivas, aumentando fé, trazendo alegria, paz, esperança. Esse é o poder da palavra de Deus. Aleluia. Nossa, ficou grande esse episódio. Nós agradecemos, Senhor, porque em Cristo fomos justificados, reconciliados. Ajuda-nos a descansar na Tua graça, a viver em paz diante da Tua presença, a confiar plenamente nessa obra consumada de Jesus, que nossa fé seja fortalecida a cada dia e que a esperança da Tua glória sustente nossos passos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.